Será que o começo do Diniz no Corinthians é bom? Será que a torcida pode ter esperança de título esse ano? Já são 5 jogos dele no comando do Timão, invicto, sem tomar nenhum gol. Neste vídeo eu vou te contar a minha opinião e te falar o que a gente pode esperar do Corinthians para essa temporada de 2026. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui o que você espera do Corinthians para essa temporada de 2026. Será que estão deixando a gente sonhar? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O começo do Diniz é bom no Corinthians? Tendo em vista o momento que a gente estava, o momento que o Diniz chegou, o pouco tempo que ele teve para trabalhar com os jogadores do Corinthians, o nível de dificuldade dos jogos que ele teve, ele já chegou numa estreia de Libertadores. Ele teve que um dia para treinar com o time e estreou na Libertadores e no final de semana já teve um clássico contra o Palmeiras, aonde quando eles conseguiu um empate com 2 a menos. Tendo em vista essa sequência de jogos, pouco tempo para trabalhar, eu considero o começo do Diniz bom. Não tomou gol ainda no Corinthians, está invicto. Tendo todas essas circunstâncias, eu considero um bom início. Não é espetacular. O time não joga bem, na minha visão, o time não joga bem ainda, mas mais pelos resultados, é um bom início dele. Se bem que é verdade que o Corinthians foi para a zona do rebaixamento na chegada dele, com 2 empates, né? No brasileiro, acabou indo para a zona do rebaixamento, mas isso está mais na conta do final de trabalho do Dorival do que propriamente com o início do Diniz. Porque no brasileiro, nos 2 jogos que ele teve, podemos considerar um bom resultado. O empate com o Palmeiras com 2 a menos, querendo ou não, é um bom resultado. Jogar com Vitória na casa do Vitória não é tão fácil. O Corinthians já vinha de uma sequência de jogos desgastante, conseguiu o empate, não é um resultado espetacular, mas é um bom resultado. Mas esse resultado levou o Corinthians para a zona, como eu disse, mais por conta do que vinha acontecendo do que propriamente no início do Diniz. Na Libertadores, ele conseguiu 2 vitórias importantíssimas. É muito importante na Libertadores, logo de cara você já começar bem. E o Corinthians começou bem, ganhando os 2 jogos. É verdade que não jogou tão bem nesses 2 jogos, mas fez o resultado. Tá usando bem a bola parada, que já era um ponto forte do Corinthians desde o ano passado, e tá conseguindo o resultado. Então, na Libertadores está muito bem, por conta dos resultados. Na Copa do Brasil conseguiu vencer o primeiro jogo agora, terça-feira, contra o Barra, e já leva uma vantagem para o São Paulo, conseguiu vencer com o time reserva. Então, em termos de resultado, é muito bom. Mas a outra questão é, o time está jogando bem? E a resposta é muito clara, não. O time não joga bem, o time apresenta as mesmas dificuldades que já apresentava com o Dorival Júnior, aquela dificuldade de criação absurda, quando eles fazem uma força absurda para conseguir atacar. Os movimentos são muito lentos para criar jogadas, o Corinthians roda a bola muito devagar, do mesmo jeito que acontecia com o Dorival Júnior, está acontecendo com o Diniz. Óbvio que ele teve muito pouco tempo ainda para trabalhar, para implementar a metodologia dele, para o Corinthians conseguir criar mais jogadas, porque um dos grandes diferenciais do Diniz é que o time dele cria muita jogada para gol. No Corinthians ainda não aconteceu isso, também entendo porque ele não conseguiu implementar o jogo dele, mas o Corinthians joga mal. A maioria dos jogos com o Diniz, o Corinthians ganhou na bola parada, ou um lance do Garro colocando alguém na frente do gol, como foi no caso na estreia da Libertadores. Praticamente não cria nada, nada. No jogo contra o Vitória, o Corinthians não chutou uma bola no gol, não conseguiu chutar uma bola no gol. Isso é grave para um time do tamanho do Corinthians, com os jogadores que tem, né? Com a folha salarial que o Corinthians tem, não conseguir chutar uma bola contra o Vitória. É preocupante. Ao mesmo tempo que eu entendo que é pouco tempo de trabalho do Diniz para a gente cobrar isso. Mas eu não considero que o Corinthians tenha jogado bem. Uma coisa que é boa do trabalho do Diniz já é logo de cara a recuperação do Garro. O Garro tem jogado bem, óbvio que ainda não é o Garro de 2024, mas tem jogado melhor do que vinha jogando. Tem participado mais do jogo, acertado mais do que ele acertava com o Dorival Júnior. Ano passado estava muito mal. O trabalho do Diniz no momento ele está melhor do que estava no final do trabalho do Dorival, muito por conta dos resultados. Não tanto na forma de jogar, mas uma coisa boa na forma de jogar do Diniz nesse momento do Corinthians é claramente a intensidade que o time tem botado nos jogos. O Corinthians tem parecido com mais vontade, tem brigado mais. No jogo contra o Palmeiras, parecia que o Corinthians estava jogando uma guerra. Ainda é cedo para comentar, mas já dá para notar alguns movimentos diferentes do que estava. O Corinthians, várias vezes do jogo, tenta agrupar jogadores no lado do campo para tocar a bola e inverter para o outro lado. O Corinthians tenta fazer isso. A maioria do tempo erra, é verdade, porque acho que ainda não está muito natural o movimento. Tá bem mecânico esse movimento. Os jogadores do Corinthians, não sei se é por questão de confiança, estão errando bastante tecnicamente ainda.
como estava com o Dorival, mas tem errado bastante. Para você fazer esse jogo que o Diniz faz, você tem que ter bastante controle de bola, um bom passe, e eu vejo que os jogadores do Corinthians erram bastante nessa, ainda mais dá para ver uma ideia de jogo. O Corinthians está tentando aplicar essa ideia ali de agrupar jogadores e inverter a bola. Em vários jogos eu vi isso. Começou com, se eu não me engano, no jogo contra o Palmeiras, já deu para ver essa ideia antes, quando o Corinthians estava com 11 jogadores. Nos outros jogos, cada vez mais dá para ver que o Corinthians tenta agrupar os jogadores de um lado e inverter. No jogo contra o Barra, agora na terça-feira, deu para ver bastante. O Corinthians tentou bastante fazer essa jogada, errou muito, é verdade. Errou a maioria, não, 99% da jogada o Corinthians errou nesse jogo, de associar para o lado e inverter o jogo. Só que o Corinthians geralmente erra nessa inversão. O que o Corinthians errou de inversão de bola no jogo contra o Barra é brincadeira, cara. E então, o que esperar do Corinthians nessa temporada? Será que temos chance de ganhar título? Vamos sofrer de novo no Brasileiro? O que podemos esperar? Bom, eu imagino que o Corinthians não vai sofrer tanto no Brasileiro. Embora o Fernando Diniz tenha bastante dificuldade com pontos corridos, você pega no currículo dele, ele tem mais derrotas do que vitórias nos pontos corridos do Brasileiro. Eu imagino que o Corinthians não vá sofrer a ponto de brigar para não cair, mas também não acho que vai fazer um puta Brasileiro a ponto de, sei lá, brigar para uma Libertadores ou até brigar pelo título. Não imagino que vai acontecer isso. Eu acredito que o Corinthians tem mais chance nas Copas, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Eu acho que o Corinthians tem um treinador que já ganhou a Libertadores e chegou na última final de Copa do Brasil e com o Cruzeiro com o Cruzeiro foi na final da Copa Sul-Americana. Então é um treinador que sabe jogar Copas. Eu acredito que o Corinthians tem, até pelo elenco ser curto, o Corinthians tem um time titular bom, um elenco já não tão bom. Eu acredito que o Corinthians tem mais chances de ganhar algum título nas Copas, na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas no Brasileiro eu acredito que o Corinthians não vai sofrer, não vai brigar para não cair, por exemplo, mas eu acredito que vai ficar ali no meio da tabela, mais no meio para baixo da tabela. Espero que eu esteja errado, espero que o Corinthians consiga fazer um puta de um brasileiro, melhor pra caralho, mas na minha opinião não vai fazer esse puta brasileiro. Em relação ao futebol, não acredito que o Corinthians joga um futebol hiper mega bonito, como já vi muitos comentaristas falar, porque o Diniz tem esse estilo. Dá pra notar que ele tem mudado um pouco esse estilo dele. Dá pra ver que ele tá mais priorizando ganhar do que propriamente ganhar jogando bonito. Não sei se é só no início desse trabalho, mas aparentemente parece isso. Então não acredito que o Corinthians vai jogar um hiper futebol. Eu até acho que o Corinthians tinha jogadores para fazer um futebol melhor, um futebol mais bonito. Aparentemente tem no papel, mas você vai no campo, cara, eu já cansei de olhar no papel o time do Corinthians tá um puta, assim, parece que tá um puta time. Chega na hora os caras não dominam a bola direito, não acertam um passe, sabe? Eu acho que nessa questão de treinador, porque tava o Dorival, não sei o quê, não tem tanta tática, movimento. Eu acho que é mais questão do jogador mesmo. Acho que talvez o Corinthians tenha jogadores ali que são super valorizados. Muitos jogadores assim que têm um bom momento, mas o maior tempo da carreira do cara é na baixa. Eu acho que o Corinthians tem muito jogador assim ali e por isso que eu acho que o Corinthians não vai apresentar um puta no futebol. Pode até ganhar um título, na minha visão, alguma das Copas, mas não jogando um puta no futebol. Eu não acredito nisso, de verdade. Infelizmente, eu queria muito ver o Corinthians jogando um puta no futebol com o Diniz, criando bastante jogada, mas não acho que é isso que vai acontecer, infelizmente. Mas acredito que a gente vai chegar forte tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, porque temos um time que é competitivo, é cascudo, o Diniz sabe jogar esse tipo de competição, tem tido um leve sucesso nessas competições, indo até a final. A verdade é que não ganhou ainda, só ganhou a Libertadores, né? Pô, só ganhou a Libertadores. Então, eu acredito que podemos fazer um grande ano nas Copas de novo e acredito que no Brasileiro a gente não vai sofrer tanto, mas também não vamos fazer um puta brasileiro. Essa é a minha visão do Corinthians do Diniz. Comenta aqui como você acha que vai ser o ano do Corinthians do Diniz, você acha que a gente vai ganhar título ou a gente não vai, e se vai, qual o título que você acredita que a gente vai ganhar esse ano?